Bom dia a todos. Hoje eu pensei da gente discutir esse assunto, que é se ainda existe indicação de transplante halogênico em LLC, e acho que essa é uma pergunta, se você fizer essa pergunta para as referências em LLC fora do Brasil, eles vão provavelmente responder que não, ou que quase nunca, mas acho que até uma coisa que a gente vai discutir durante é que não obrigatoriamente se aplica à realidade brasileira, né? Então, primeiro, a gente falando sobre a evolução do tratamento de LLC, acho que todo mundo já tem acompanhado isso ao longo desses anos, né? Como mudou completamente. A LLC era, assim como o Hodgkin, né? Eram doenças que não tinha muito interesse, ficavam como sessões ali relativamente mais vazias dos congressos, porque não tinha muita alternativa de tratamento. E hoje, quando vocês veem ali a partir dessa barra de terapias-alvos, isso mudou completamente. A LLC tem uma gama de possibilidades terapêuticas, especialmente nos últimos 10 anos, desde a introdução do ibrutinib e depois os outros inibidores de Bruton quinase e depois ainda o venetoclax e os outros inibidores de BCL2. Então, mudou de poucas alternativas para hoje a gente ter talvez mais remédio do que paciente precisando de tratamento para LLC. E acho que é um dos motivos pelo qual as indicações de transplante reduziram também de forma muito significativa. Então, falando em transplante, esses são os números do CIBMTR numa atualização ali de 2022. Então, se vocês virem os números de transplante em LLC, que é essa linha cinza, sempre foi uma doença pouco transplantada e naturalmente pelo fato de ser uma doença de pessoas acima de 70 anos. Então, especialmente no passado não se fazia nessa faixa etária, hoje que é feito transplante, ainda assim são poucos os que, se vocês lembrarem, o diagnóstico foi aos 70 anos. Então, não obrigatoriamente quer dizer que o momento que a pessoa tem indicação de transplante vai ser ali aos 70 anos. Então, geralmente são poucos candidatos. E é um dos motivos que nunca foi muito frequente. E agora, então, cada vez menos, como vocês estão vendo ali, está quase desaparecendo a curva, quase encostando no zero. Então, é uma doença realmente pouco transplantada. Os principais argumentos contrários ao transplante é justamente todos que a gente já conhece, né? Então, a gente fala tanto para os residentes, as pessoas em formação, como para os próprios pacientes que transplante alogênico ele deve ser indicado para quem realmente tem indicação absoluta e que não tem outra alternativa, porque é uma estratégia arriscada, enquanto que essas terapias novas são basicamente terapias mais seguras, ainda que tenham seus riscos, não se comparam aos riscos de um transplante alogênico, né? Não é uma rodovia tão fácil de trafegar como essa da foto. A gente sabe que tem efeitos colaterais e eventos adversos significativos, mas é muito menos do que a gente espera no transplante. Além disso, tem toda uma questão econômica. A LLC traz um custo hoje muito alto ao sistema de saúde, tanto público como privado, e isso já foi analisado em diversas formas mostrando que a maneira como as decisões são tomadas por nós ali ao longo da terapia desses pacientes, isso pode ter um custo muito mais alto, muito mais baixo. E isso é uma coisa que a gente sempre deve parar para pensar. E o transplante, ele não interessa realmente vamos dizer, os fabricantes dos remédios, porque é uma terapia finita e de custo, apesar de não ser um custo baixo, né? Um transplante não é uma terapia de custo baixo, ainda assim é muito mais baixo, equivale a quase 3, 4 meses das terapias que a gente tem atualmente, então é muito mais barato, você pensando no longo prazo. A gente tem o nosso consenso brasileiro de LLC, essa é a última versão que foi publicada esse ano, e como vocês veem, o transplante halogênico ele entra aqui junto com outras alternativas de transplante, alternativas de tratamento, quer dizer, ele entra aqui, considerar em pacientes que sejam candidatos a transplante, considerar transplante ou carticel, depois de ter falhado pelo menos duas classes dessas novas classes terapêuticas disponíveis. O grande ponto é que isso é aplicável ao sistema privado. No sistema público, a gente não tem a possibilidade de oferecer essas duas classes terapêuticas, então o transplante ele é a única alternativa que a gente estaria dentro daquilo que o nosso grupo brasileiro colocou como um consenso de tratamento de segunda linha. Então vejam que eu não estou falando de terceira, quarta linha. Estou falando de segunda linha, a gente não tem nenhum tratamento que não seja esse. Então, qual é o cenário que, teoricamente, então, não mais falando só da indisponibilidade, mas da vida real dentro daquele ambiente ideal, não real, que a gente teria acesso a esses medicamentos? Seria basicamente para esse grupo de pacientes que tenham progredido após
tanto inibidor de Bruton quinase como inibidor de BCL2. Aqui nessa análise, apesar do número pequeno de pacientes, vocês veem que o prognóstico é horrível. Os pacientes têm um prognóstico sombrio ali quando eles falham as duas classes terapêuticas, praticamente ali todos morrendo em um ano e pouco pós a definição de refratariedade às duas classes. E quando a gente considera a falha, pode tanto ter sido quem tem por progressão como por toxicidade, sempre vai ser pior quando é por progressão. E se for nessa sequência ali, primeiro IBTK, depois Veneto, primeiro Veneto, depois IBTK, não faz diferença, os pacientes têm uma evolução ruim de toda forma. Então é um cenário, vamos dizer, daquele que a gente chama de unmet medical need, ou necessidade médica não atingida. Aí quando a gente fala em transplante em LLC, uma das primeiras descrições que hoje parece até estranho, mas já foi feito e vocês veem que não foi um dado de toda forma ruim, que foi publicado ali em 2011, depois 2013, é transplante autólogo. Seria basear em quimioterapia. Isso não se aplica hoje, então a gente está falando uma publicação que já tem ali mais quase 15 anos, e lembrem que eu falei que tratamento com os agentes novos, eles estão disponíveis há mais ou menos 10 anos, então não se aplica a esse cenário. Era só um conceito de que o transplante poderia ser eficiente ou poderia permitir ali nessa linha preta escura acima, ali desse gráfico, uma sobrevida melhor do que aquela que a gente tem tradicionalmente com tratamentos que na época eram disponíveis. Mas não teve benefício em sobrevida global, então basicamente foi uma forma de ganhar tempo naquela época que o tratamento era todo baseado em quimioterapia. Depois, alguns estudos falando agora em transplante alogênico foram conduzidos, e isso foi uma publicação do John Gribben, que é um sul-africano que mora na Inglaterra há muitos anos, pelo EBMT. Então, eles fizeram uma compilação ali do que tinha publicado, e vocês veem que, basicamente, era uma série de modelos comparando transplante e não transplante, e quando você fala ali em risco de ou a sobrevida, a expectativa de vida era superior ali 35 meses, por exemplo, nesse trabalho contra 25 meses, e a sobrevida em 2 anos quase 80% contra 55, 64% contra 25, então realmente parecia ou parece ser uma estratégia superior à possibilidade de não oferecer transplante quando o paciente é candidato. Então, dentre esses estudos transplante versus não transplante, tem esse estudo retrospectivo também que foi feito em 2014, então, de novo, numa era ainda pré-agentes novos e mostrando ali nessa curva mais alta ali à esquerda, à direita, quer dizer, a possibilidade de cura, né? Então, vocês veem que tem um platô muito claro, enquanto que pacientes não transplantados têm aquela mesma evolução desfavorável, como eu tinha mostrado antes no gráfico anterior. Então, eram todos esses dados corroborando que o transplante é um potencial terapia curativa para pacientes com LLC. Essa análise aqui de quase 10 anos do EBMT, com o número de pacientes bem mais alto ali, vocês veem que mais ou menos um resultado que é o que a gente guarda, né, que algo em torno de 40% dos pacientes, um pouco menos, né, aqui em 10 anos, 35% dos pacientes vivos no longo prazo, e mais nos grandes problemas o maior deles era a mortalidade, que apesar de a gente falar em terapias geralmente de menor intensidade, naquela época ali, falando de 15 anos atrás, era uma mortalidade próxima de 30% em 2 anos, 40% em 10 anos. Então, uma terapia de muito alto risco curava ali um terço, vamos dizer, um pouco mais de um terço dos pacientes, mas com um risco muito alto. No grupo alemão, então isso foi uma aplicação do Kremer, que foi em 2017, a gente, numa análise de 73 pacientes, resultados semelhantes. Uma sobrevida global de 50%, livre de doença em 35%. E uma coisa que traz um alento é que ter ou não ter a mutação do TP53, que é um forte marcador de mau prognóstico, não parecia fazer diferença. Então, a terapia celular com transplante alogênico, ela é capaz de inverter ou de anular o efeito da mutação TP53 ou da lesão do 17p. Então, esse foi mais um dado corroborando que não só os pacientes que sejam duplos expostos e refratários às duas linhas de terapia e tenham a mutação TP53, ainda assim podem se beneficiar dessa terapia com potencial curativo.
Agora, mais recente, então já na era dos novos agentes, a situação é bem menos ruim, ou melhor, quer dizer, bem melhor do que aquilo que a gente conhecia de antes. Então, a gente tem uns resultados que são mais interessantes. Desculpa, ainda, esse gráfico ainda falando dos dados pré-novos agentes, né? E basicamente aqueles números que eu tinha passado, uma subida global de 50% a 60%, é um dado um pouco mais novo do John Griven, né? Uma mortalidade muito mais baixa, a mortalidade precoce, mas uma mortalidade não relacionada ao transplante, que lembrem que era algo como 40%, aqui um dado um pouco mais novo, entre 15 e 20 e poucos por cento. Então, esse é o que nós tínhamos até nessa época, mais ou menos, né? Antes desses novos agentes serem introduzidos, uma mortalidade ali em torno de 20%, com uma doença de enxerto contra o hospedeiro, mais ou menos metade dos pacientes apresentando, e uma sobrevida global entre 50% e 60%. Então, era uma terapia potencialmente curativa, mas com todos os riscos que a gente já conhece. Quando se fala em prognóstico, o CBMTR fez a análise de riscos associados ao transplante de intensidade reduzida, e a gente, como fala em população idosa, praticamente todos os pacientes são de intensidade reduzida, e aí faz um score de prognóstico. Então, basicamente, usando como critérios o status da remissão da doença, se o paciente estava em remissão parcial, completa ou não estava em remissão, a contagem de linfócitos, o HCT-CI, que é uma característica de comorbidades de cada paciente, e o risco citogenético. E aí vocês vendo que somando esses fatores, os pacientes seriam classificados em risco baixo, intermediário, alto e muito alto, e tinha uma forte valor de separação prognóstica aplicando esse critério. Então, isso é interessante para o hematologista, quando ele tem um paciente, ele pode analisar ali custo-benefício de oferecer o transplante para aquele paciente e saber qual vai ser o risco do paciente. Agora sim, é na era dos novos agentes, então uma publicação de 2020 já, e aí vocês veem que é uma idade entre 33 e 68 anos, então não se aplica muito, é uma minoria dos pacientes, então é um estudo bem selecionado, mas uma sobrevida global mais alta ali, já está próximo ali de 75% no segmento que era curto para esse estudo, uma sobrevida global não, livre de progressão, a global também próximo de 80%. E quando os pacientes eles eram expostos a um ou mais agentes, tinha algum grau de separação ali, então quanto menos exposto seria melhor. E aqui uma revisão de vários dados publicados, então uma revisão sistemática, estudo do EBMT, estudos CBMTR, estudos multicêntricos e estudos unicêntricos, todos com resultado relativamente semelhante, com uma sobrevida global entre 60% e 87%, então parecendo mais alta do que o histórico, e uma recaída relativamente baixa, ali em torno de 20%, com a mortalidade que está mais próxima ali de menos de 10% nos resultados mais recentes, então, mas variando bastante entre intensidade reduzida e não intensidade reduzida, sempre favorecendo a intensidade reduzida e praticamente não se discute mais isso em LLC. Então, a gente está falando de um resultado muito mais interessante do que o resultado histórico que a gente conhecia anteriormente, né? Então, esses estudos bem mais confortantes e a gente sabe que pode agora curar ou oferecer a chance de cura com mais segurança para um grupo grande de pacientes e isso a gente não deve esquecer, né? Então, se eu quero responder à pergunta inicial, que é o título da aula, é se ainda existe indicação, sem dúvida ainda existe. Quando a gente fala no consenso brasileiro, isso 2021, isso não foi ainda atualizado, mas era uma diretriz, né? Então foi na época e hoje a gente não mudou muito em relação àquilo que de 4 anos atrás. A indicação era todos os pacientes de alto risco, ou seja, que tinham já sido expostos às duas linhas, inibidor de BSL2 ou inibidor de BTK, e não tendo tido resposta, já tendo sido exposto, ou que tenha atingido, evoluído com a transformação de Richter após uma resposta objetiva, porque não adianta encaminhar um paciente com Richter sem ter respondido a nenhuma terapia, que o transplante também não é uma opção nesse contexto, né? Então, ou seja, pacientes duplos expostos ou duplamente refratários e que já tenham tido ou tenham tido transformação de Richter responsível à quimioterapia, né? Então, esse é o cenário, basicamente, que a gente tem de indicação. E para o paciente de risco padrão, ou seja, não tendo a deleção do 17P ou a mutação 17P, seriam aqueles pacientes refratários às duas classes terapêuticas. Aqui as recomendações do grupo americano de transplante, ela é parecida, então basicamente eles só indicam para a terceira linha de tratamento transplante alogênico, ainda assim colocam como uma recomendação incerta
E aí, entre os especialistas que votaram, 56% a favor, 44% contra. Então, como vocês veem, é uma controvérsia relativamente alta ainda nos Estados Unidos, pelo fato de um cenário diferente do nosso aqui, a disponibilidade de muitos agentes que a gente não tem. E aqui, no caso que eles lá têm possibilidade de oferecer CAR-T para LLC, eles põem ali que sempre, em todos os pacientes previamente expostos a CAR-T, eles têm sim aí indicação. Então, para os americanos, seria basicamente o que é consensual é, o paciente já tendo sido exposto a várias linhas de tratamento, fez CAR-T, falhou o CAR-T, seria transplante halogênico. Como no Brasil ainda não tem CAR-T, não faz sentido a gente seguir, não tem CAR-T pré-LLC, não faz sentido a gente seguir essa recomendação ainda. E mesmo quando tiver, a gente sabe como já é realidade para muitas outras doenças que o CAR-T já está disponível no Brasil. É uma realidade, como a gente sempre comenta, evento, é disponível, mas está em falta, né? Não é disponível para a maioria dos hospitais ou para a maioria dos serviços. Falando nas recomendações do grupo europeu, então aqui tanto o ERIC, que é o European Research International Committee, e o EBMT, muito parecido, foi um consenso entre as duas associações, que se o paciente tem uma recaída após quimioimunoterapia, que é uma coisa que praticamente não faz mais, e já está em uso de um ou outro agente, o paciente está em resposta, ele classificaria ali para, se ele tem uma recaída, mudar, né, de inibidor de tirosina quinase ou inibidor de BCL2, e se ele tem a deleção do 17P, ele poderia, e aí, nesse momento, considerar se tem um alto risco do paciente, ele pode continuar fazendo alguma terapia oral, se ele tem um baixo risco, ele poderia ser considerado para outro tratamento e aí sim fazer uma terapia celular que seja transplante halogênico ou CAR T-cell, né? Então, basicamente, seria primeiro você tentar inibidores orais, esses novos agentes, tenta uma classe, tenta outra classe, e paciente sendo refratário, você considera o status do paciente. Se ele tem uma boa condição, ele pode ser encaminhado para CAR T-cell ou para transplante halogênico. Então, essa é basicamente o resumo do que o grupo europeu considera. Então, seria esse o grupo de pacientes aqui. Pacientes com uma recidiva ou refratariedade que tenham ou não a deleção do 17P, mas refratárias duas classes, mas que tenham, por exemplo, menos de 65 anos, não tenham outras comorbidades importantes ou no caso deles ter acesso ao CAR-T, que não é a nossa realidade. Essa recomendação do EBMT separado do ERIC é parecida, né? Então, basicamente, aqui no gráfico seria transplante halogênico allo matched sibling donor, que é halogênico aparentado, não aparentado, com mismatch aparentado, que é o haplo, autólogo ou CAR-T, né? Então, o autólogo não é mais recomendado e as outras indicações são todas recomendadas para pacientes que tenham baixo risco, desculpa, um risco alto risco, né, que seria risco pobre da doença, refratário ou recaída após uma linha de terapia ou que tenham transformação de Richter. Então, seriam essas as recomendações do grupo europeu de transplante. Entre RIC e MAC, então voltando agora falando de condicionamento, né, de maior intensidade ou de menor intensidade, nessa análise de 108 pacientes em 10 anos de segmento, de novo numa era pré-inibidores de novos agentes, fica claro que é mais seguro fazer nessa linha contínua do gráfico, fazer transplante com intensidade reduzida do que fazer de mieloablativo, transplante mieloablativo aqui com uma sobrevida em torno de 30% só no primeiro ano, então um risco muito alto. E isso está muito claro que não é uma recomendação mais. A gente tem não mais indicado o transplante com intensidades altas pelo fato de serem pacientes idosos e no passado porque eram expostos a múltiplas terapias com quimioterapia, então fica cumulativo o efeito colateral desses tratamentos. Aqui em uma análise de 37 estudos, então o RIC é menos tóxico, então aqui é remissão completa, sobrevida de progressão, sobrevida global, mortalidade e doença do enxerto contra o hospedeiro. E como vocês veem, especialmente, acho que o mais importante para quem faz transplante é não ter mortalidade relacionada à terapia, e ela aqui, nesse compilado, ela é mais próxima de 20%, enquanto que no de mieloablativo, sabendo que para mieloablativo ainda são pacientes selecionados, né, mais jovens, ela era acima de 30%. Aqui, de novo, mesma informação, dessa vez do Fred Hutchinson, mostrando que fazer condicionamento de baixa intensidade, nesse caso é baixa mesmo, não é nem RIC, ele é não mielablativo, porque é só fludarabina e TBI.
E aí vocês veem que num aparentado um pouco melhor do que não aparentado. Desculpa, isso é recaída. Um pouco pior, maior risco de recaída do que não aparentado, mas na sobrevida não faz muita diferença. Então, era um bom resultado histórico, mostrando que um condicionamento de muito baixo risco, você tem uma sobrevida interessante em 5 anos. Depois, na França, eles usaram o mesmo condicionamento, que é o Fludara-ITBI, e acrescentaram rituximab, uma dose mais alta de rituximab, ele é feito de menos 5 mais um mais 8. Em vez de fazer 375 miligramas por metro quadrado, faz 1 grama por metro quadrado. E eles viram um resultado também interessante. Não é estudo comparativo, mas parece melhor do que o resultado histórico do dado inicial do Fred Hutchinson. Depois, o próprio Fred Hutchinson fez o mesmo protocolo dos franceses, mas fez até mais rituximab, aqui no caso 5 doses. E aí mostrou em relação ao controle histórico deles um risco de recaída menor. Então, acabou sendo o padrão. A partir desse momento, os condicionamentos têm rituximab no esquema de condicionamento. E aí o grupo do MD Anderson aplicou primeiro o mesmo esquema, que era fludaraciclo e rituximab. Em vez de só fazer fludar e TBI, eles faziam com ciclofosfamida. E depois, mais recentemente, eles trocaram a ciclofosfamida por bendamucina. Então, esse hoje é o que eles chamam de padrão, ou standard of care do MD Anderson, que é Fludara, Benda e rituximab nessa dose de 1 grama. E como vocês veem ali, dose de rituximab mais alta, né? 1 grama por metro quadrado. Primeira dose, não dose mesma de 375, depois as outras doses, 1 grama por metro quadrado. E esse é o resultado, como vocês veem, bem superior ao FCR, que era o histórico deles e que já era um bom resultado. Então, hoje, por esse motivo, virou padrão, com uma sobrevida ali de 80% em 5 anos, pela projeção do estudo, que é bem interessante. Então, virou o padrão. O transplante haploidêntico também é uma realidade. Então, principalmente no Brasil, que a gente sabe que doadores não são tão disponíveis, né? Especialmente no sistema público, a gente não consegue tanto não aparentado como a gente gostaria pela miscigenação racial do nosso país. Então, a possibilidade de fazer transplante haploidêntico ela é interessante. Esse foi o primeiro estudo publicado pelo IBMT, o mesmo esquema que de condicionamento tradicional, e depois o Johns Hopkins também o mesmo achado ali, uma sobrevida parece pior do que o histórico com as outras modalidades, mas não é comparativo. Então, só basicamente mostrando que é factível fazer transplante haploidêntico. Depois o transplante de sangue de cordão umbilical, a gente fez uma publicação que foi parte do meu pós-doc que foi com os dados do Eurocord, tinha uma sobrevida de 75% em 2 anos, e era semelhante a outras fontes, então parecia muito indiferente você fazer cordão umbilical ou fazer sangue periférico ou medula óssea, então foi uma sobrevida bem interessante na época, e esse é o dado comparando pacientes fazendo doença do enxerto contuspeiro crônica, fazendo cordão umbilical versus sangue periférico, e o cordão umbilical que está embaixo, linha contínua, mostrando que ele é menos risco de doença do enxerto do que o sangue periférico. E aqui comparando a sobrevida de progressão, não fazendo nenhuma diferença. Isso foi publicado em 2014, mas eram pacientes já 2000 a 2010, então um dado histórico, mas era uma sobrevida ali em torno de 40% com cordão, 36% com sangue periférico não aparentado. E depois o Eric Xavier, também brasileiro, fez uma análise específica só de cordão umbilical com 68 pacientes, e esse é o resultado, com mais sobrevida próxima ali também de 50%, sendo que pacientes, o principal fator de risco não foi 17P como em todos os outros trabalhos de transplante, mas a exposição e a refratariedade à fludarabina. Se o paciente era refratário à fludarabina, ele era mal candidato, ele tinha uma sobrevida pior do que aquele que era sensível à fludarabina. Hoje isso não se aplicaria mais pelo fato de que a gente praticamente não usa mais, ou não deveria usar mais fludarabina em LLC no tratamento, porque já não se faz mais tratamento com quimioimunoterapia quando disponível tratamentos com drogas-alvos. Então, voltando no nosso consenso brasileiro, o condicionamento proposto, tanto aparentado como não aparentado, é esse do MD Anderson ou o do Fred Hutchinson, que seria BFR de preferência, ou Fludara TBI 2 Gray, com rituximab de preferência, e o Aplident, que é o tratamento com o condicionamento convencional do Efraim Fuchs. Para cordão umbilical também, o condicionamento convencional de Minnesota, então essas são as recomendações de condicionamento. Quando a gente analisa dados de risco de recaída,
Então, esses são os dados mais antigos, históricos do MD Anderson, já não se aplica mais, porque vocês veem que aqui estão os pacientes expostos a talidomida, alentuzumab, a ofatumumab, tudo coisa que a gente não usa mais, e Percevad. Então, basicamente mostrando que os principais, na análise multivariada, os preditores eram anemia, presença da transformação de Richter, resposta ao tratamento anterior e a presença da doença do enxerto contra-hospedeiro crônica pós-transplante como preditores de melhor prognóstico. E o prognóstico era muito superior à LLC do que só sem a transformação de Richter. Quando a gente analisa doença residual mínima, então, naqueles pacientes que têm LLC, que você faz um transplante e depois do transplante eles conseguem positivar a doença residual mínima, você ainda consegue agir antes que tenha uma recaída franca. Então, esse é um dado do grupo francês mostrando que é possível fazer infusão de linfócitos do doador. Então, pacientes que têm uma doença residual mínima, eles têm alto risco de recaída e por esse motivo você teria que intervir fazendo a infusão de linfócito do doador. E esse é um dado dos alemães mostrando em pacientes que de 23 recaídas, 10 não fizeram DLI, 13 fizeram DLI, e desses 13, só 4 ali mantiveram, 2, desculpa, mantiveram resposta sustentada, os outros 11 acabaram tendo uma falha de pós-tratamento, mas mostrando que é factível, né, você induzir efeito contra a leucemia fazendo infusão de linfócito doador. Hoje, o que seria mais atual seria reexpor o paciente a essas novas terapias. Muitas vezes ele foi refratário, mas pós-transplante ele volta a ser sensível. Então, aqui o dado IBMT mostrando uma taxa de resposta bem alta em expor novamente pacientes a ibrutinib numa falha pós-transplante halogênico. E aqui mostrando, inclusive, além do mecanismo de ação do ibrutinib diretamente sobre as células neoplásicas, ele também tem um efeito de aumentar a resposta TH1 e possivelmente aumentar o efeito GVL, que pode ser bem interessante para esse tipo de paciente, né? Além disso, também tem dados de venetoclax, esses são só série de pacientes, 7 pacientes, mas mostrando também uma resposta interessante. E ali, 5 dos 7 atingiram resposta e 2 dos 7 ficaram negativas a doença residual mínima, né? Quando a gente fala agora vamos dizer, o pior cenário que a gente ainda não sabe em hematologia o que fazer com esses pacientes é a síndrome de Richter ou transformação de Richter. Os dados antigos, já históricos do CPMTR, sempre não, quer dizer, nunca conseguem trazer uma resposta ideal, né? Então, aqui, você comparando transplante halogênico e transplante autólogo, não parece tão diferente. E então, se você analisa essas curvas ali, você fica sem saber, será que vale a pena fazer transplante autólogo, uma vez que o resultado não seja diferente? O que a principal crítica é que não são pacientes comparáveis, né? Em geral, o paciente que vai para transplante autólogo é aquele que respondeu muito bem à químio, então está em remissão completa, você consolida com um transplante autólogo. Existe, inclusive, poucos dados mostrando se parte desses pacientes não são, na verdade, difusos de grandes células primariamente de novo, né? Não relacionados, porque para muitos desses dados, os pacientes não tiveram acesso a fazer pesquisa de clonalidade para ter certeza que eram realmente transformações ou se eram difusos de novo. E difuso de novo realmente responde bem a um transplante autólogo, como historicamente a gente já sabe há bastante tempo. Então, ainda a recomendação da maior parte dos especialistas é transplante halogênico. E essa é uma análise de 240 pacientes, não 240 estudos, né? Quer dizer, 240 estudos, só 4 foram considerados com 72 pacientes, e esses são os dados de sobrevida, uma sobrevida global de quase 50% em 3 anos e uma PFS de 30%. Então, é pior do que é com LLC, mas ainda assim é uma possibilidade potencialmente curativa. Então, as recomendações para pacientes com Richter do grupo americano são: na consolidação em primeira linha, é recomendado fazer o transplante halogênico, então o paciente está em remissão, recomenda. E para o autólogo já foi incerto, mas vamos dizer, 2/3 dos pacientes ali, 67% foram favoráveis e 33% foram contrários. E no caso de pacientes já com doença primariamente refratária, não adianta encaminhar para transplante, a recomendação dos americanos era Carticel. No nosso caso, a gente teria um pouco de dificuldade, aí não é uma recomendação, vamos dizer, não está na bula dos produtos que estão disponíveis aqui no Brasil para Carticel, a transformação de Richter, então a gente tem um pouco mais de dificuldade ali do que eles têm. Então, para finalizar e para ilustrar um pouco dessa realidade dentro do contexto nosso, né, Brasil,
e SUS. Esse é um paciente nosso do ambulatório de LLC da Escola Paulista. Ele descobriu uma linfocitose em novembro de 2007 em exame de rotina, como tradicionalmente é o diagnóstico da LLC, especialmente no privado, até mais que no SUS. Ele foi encaminhado ali por várias vias, acabou chegando no nosso ambulatório, provavelmente via ambulatório de triagem. E aí a gente, dentro de um contexto que a gente tinha de alguns alunos de pós-graduação na época, foi feito IgHV, ele era não mutado, e foi feito o FISH também dentro do contexto de pesquisa, e ele era negativo. Então era uma doença de pior prognóstico por ser IgHV não mutado, mas não tinha o pior dos prognósticos, que era a deleção do 17p. Esse paciente ficou 4 anos sendo observado, como é o recomendável fazer, até que em agosto de 2011 ele percebeu esse aumento dos linfonodos cervicais e também apresentou sintomas constitucionais. Os linfonodos ficaram realmente desconfortáveis para ele. A gente fez um tratamento na época, é o que tinha disponível, 6 ciclos de fludarabina e ciclofosfamida, e esse paciente entrou em remissão completa. Depois de 3 anos dessa remissão completa, ele voltou a apresentar a progressão clínica da doença, e aí fez 6 ciclos, dessa vez associando o rituximab. No Hospital São Paulo a gente tem uma intermitência da disponibilidade do rituximab para LC, mas esse paciente conseguiu fazer naquela época. E aí, em fevereiro de 2016, tinha um estudo aberto num hospital privado, e esse paciente foi encaminhado para o estudo clínico, que era ibrutinib de manutenção após ter falhado ou ter doença residual mínima positiva após tratamento de quimioimunoterapia. Esse paciente, uma doença residual mínima positiva, e foi incluído no estudo. Ele ficou ali 4 anos em tratamento, com boa resposta, mas teve nova progressão de novo, com as mesmas características das duas outras recaídas e as duas outras manifestações de progressão de doença, e aí progressão de linfocitose. Cabe aqui sempre um comentário para todos os hematos que tratam LLC, que todo paciente que progride com inibidor de BTK, você em geral espera ele progredir e ter muita manifestação clínica antes de você mudar a terapia, porque muitas vezes o paciente passa a ter uma linfocitose, ele pode ficar 4, 5, 6, 7 anos, e a gente viu muitos dos pacientes que entraram nesse estudo clínico fazerem isso, tem indicação de tratamento, e você ganha bastante tempo sendo mais conservador nesse contexto, mesmo na segunda linha, né? Então, esse paciente não pôde esperar muito, ele tinha uma progressão muito evidente clínica, tinha necessidade de tratamento. Então, a gente tinha doação de venetoclax, a gente fez tratamento com venetoclax. Uma outra coisa que é importante também, do ponto de vista prático, é toda vez que você faz venetoclax em pacientes com LLC, você deve não suspender o inibidor de BTK, a não ser que tenha sido suspenso por toxicidade. Se não foi por toxicidade, em geral, você não suspende, você mantém. E foi o que nós fizemos, porque muitos pacientes, quando você para o inibidor de BTK, o paciente piora rapidamente, progride mais rapidamente clinicamente, então não é uma indicação. O ideal é você manter até que o venetoclax haja e tenha feito seu efeito. Então foi o que a gente fez com esse paciente. Ele respondeu bem ao venetoclax, a gente pôde suspender o ibrutinib, só que a gente não tinha e não tem, né, tratamento de longo prazo no SUS que possa oferecer para um paciente como esse. Então foi quando nós, na tentativa de, nessa época ele já não tinha 51, porque 51 ele tinha em 2014, 2007, quer dizer. Então, a gente está falando ali de 13 anos depois, ele tinha uns 64 anos, mas ele tinha um doador Aplo, só não tinha doadores nem aparentado e nem não aparentado, então a gente teve que fazer a partir do filho dele, que tinha 20 anos na época. Foi feito o Fludaraciclib TBI. O paciente estava em remissão parcial, ele não tinha remissão completa com esse esquema com venetoclax, mas não tem problema em LLC, né? Resposta parcial para transplante alogênico funciona muito bem. Ele teve, então, um condicionamento padrão de Aplo, aquele que eu falei do Frenflux, com o Daraciclib TBI 4-Gray, que é o que a gente faz já há muitos anos. A profilaxia da doença do enxerto contra o hospedeiro foi tradicional também, ciclosporina, microfenolato mofetil e ciclofosfamida pós-transplante. Paciente um índice de risco de doença baixo, porque é uma doença de... Só por ser uma LLC já é menor risco do que leucemias agudas. Também tinha um HCTCI baixo, por baixa comorbidade. Teve uma enxertia D mais 18, D mais 30, doença residual mínima negativa no sangue periférico, quimera completa no sangue periférico. 35, um pequeno doença de enxerto leve, aguda. E hoje ele já está aí há mais de 5 anos pós-transplante e segue em remissão completa, não tem doença de enxerto contra o hospedeiro crônica, então
mostrando que esse paciente foi provavelmente ou quase certamente curado pelo transplante alogênico sem maiores toxicidades acumuladas, inclusive até o contrário, né? No momento que um paciente duplo exposto já a dois tratamentos com Fludara, eles têm alto risco de desenvolver mielodisplasia secundária. No momento que você transplantou a medula, esse risco já não vai ter, porque as células no tronco dele, ou todo o conjunto de todo o tecido hematopoético desse paciente agora é do doador não exposto à quimioterapia. Então, além de você curar a LLC, você, de certa forma, anula esse risco cumulativo de exposição análogo de purina num paciente como esse, né? Então, essa é a recomendação ali mais simplificada, vamos dizer, né, nesse contexto que a gente está falando. Então, o que que você faz nesse contexto? Você, um paciente que tenha falhado nas terapias novas ali, opa, você pode, então, trocar, né? Se o paciente falhou IBTK, você dá venetoclax. Se ele falou venetoclax, você dá IBTK. Você pode associar Nicedevin se o paciente não foi exposto. E se o paciente não responder e você tiver disponibilidade de um inibidor não covalente, eu não comentei ainda, né? Até porque não está, de fato, ainda disponível no nosso meio, ainda nem está no hall DNS, tá nem no privado é fácil conseguir, mas a gente já tem no mercado o pirtobrutinib, que é um inibidor não covalente, e isso é uma alternativa, apesar de funcionar bem, ela também não é muito duradoura, então eu sou da opinião que o paciente é candidato a transplante, falhou IBTK, falhou inibidor de BCL2, você tem acesso a pirtobrutinib, você poderia oferecer, mas já considerar o paciente para transplante, porque não costuma segurar uma doença por muito tempo, geralmente de 6 meses a um ano. Então, se o paciente, aí você discute com o paciente e considera a possibilidade de fazer o transplante alogênico, especialmente se a doença foi de alto risco, estereótipo complexo, deleção 17P, pouca duração de resposta de cada tratamento, e também o paciente tiver um baixo risco de mortalidade, que seria menor idade, menor comorbidade e ter um bom doador. E do lado, se você está fazendo um pirtobrutinib ou um lentabrutinib, que é um outro agente ainda não disponível, e o paciente estiver respondendo, às vezes, se a doença não for muito alto risco e se o paciente for de muito alto risco de complicação do transplante, você poderia considerar manter esse tratamento por mais tempo. A gente ainda tem que fazer uma consideração importante entre a nossa realidade, né? Acho que a gente sabe que a gente vive dois mundos completamente diferentes no nosso país, que é esse paradoxo público-privado, né? Então, se você está num cenário público, você deve considerar realmente mais precocemente transplante, porque quase nada do que eu falei a gente tem disponível no nosso ambulatório, a gente faz tudo basicamente por doações, e doações são muito instáveis e muitas vezes é longe de ser o cenário ideal e ainda não tem uma perspectiva de nem de médio prazo desses agentes ficarem disponíveis no SUS. Então, no SUS, acho que a gente deve considerar o risco da doença sempre, até porque é disponível isso graças a vouchers da indústria farmacêutica. A gente não tem conseguido pelo SUS, mas a gente consegue usando esses vouchers. Isso ajuda bem para a estratificação de risco. E a gente tem que considerar também, no nosso SUS, a gente está muito próximo, né, ao serviço de transplante, e é um serviço que tem a abertura para fazer, mas tem muitos lugares, não adianta eu falar essa mesma aula anterior de algum dos estados que transplante nem está disponível, ou que dificilmente é disponível, ou, como é o caso, muitos centros de referência, Jaú, Barretos, eles têm muita demanda de leucemia aguda, então eles não conseguem fazer transplante em doenças de menor risco, como é o caso da LLC. Então, não adianta você encaminhar um transplante, você não vai conseguir que ele seja executado. Então, tudo isso entra na conta ali, né? No cenário privado, você tem essa facilidade. Você deve avaliar as mesmas coisas, mas você ainda pode expor o paciente às três classes terapêuticas: inibidores de BTK, inibidores de BCL2 e inibidores não covalentes de BTK. Então, a maior dificuldade nesse contexto é a mesma que eles têm fora do Brasil também, quando tudo está disponível. É quando fazer. Se o paciente está muito bem respondendo ao tratamento, você vai submeter o paciente a um transplante alogênico, que é uma situação que mesmo hoje a gente está falando em 10% de risco de morte, não é desprezível, né? Longe de ser desprezível. Então é ainda controverso o melhor momento. Ao mesmo tempo, se você espera demais, muitos desses pacientes acabam perdendo o time, né? O paciente pode ter uma progressão rápida ou ter transformação de Richter e muitas vezes perder o momento ideal para fazer o transplante. Então tudo isso você deve considerar nas tomadas de decisão. Esse foi montado pelo pessoal do Dana-Farber, né? Que seria basicamente o paciente tem uma progressão usando inibidor covalente
e ele ou é intolerante ao inibidor covalente de mesmo de segunda geração, ou ele tem progressão com o veneto e tiver uma recaída precoce com o veneto. Então, nesses dois cenários, então, refratariedade ou intolerância a inibidor de BTK e inibidor de BCL2, você poderia fazer o pirto, que é o inibidor de não covalente de BCL, de BTK. E aí você já encaminhar o paciente para ser avaliado pelo serviço de transplante, para fazer a possibilidade de avaliar dos doadores potenciais. Nos Estados Unidos, eles têm o Lisocel, que é o CAR-T-cell que é aprovado pela LLC. Então, você poderia consolidar com o Lisocel. Tanto fazer consolidação no paciente que ainda está respondendo, como eu comentei, a mesma coisa se aplica, o transplante aplica para CAR-T-cell, ou esperar o paciente progredir para fazer. A gente sabe que é pior se você espera o paciente progredir. E aí, se você tiver uma persistência de doença ou uma recaída pós-CAR-T, aí você pode tanto voltar ao pirtobrutinib e tornar esse paciente melhor candidato, chegar com menos doença ao transplante, como a gente que dificilmente teria acesso de novo a um tratamento que já é difícil conseguir numa primeira linha, encaminhar para transplante. E aí sim, esse paciente pode ser encaminhado para transplante nesse contexto. Então, esse seria o cenário mundo ideal, tendo tudo disponível, inclusive CAR-T, que é uma coisa que nós ainda não temos na nossa realidade, né? No Brasil, então, a gente para ali no pirtobrutinib, olhe lá, né? Como eu falei, a gente sabe que ainda conseguir o pirtobrutinib não é fácil. E aí, essa semana mesmo, um colega que foi residente nosso, que está em Brasília, me perguntou, pediu ajuda de um caso, ele falou, pirtobrutinib é o transplante alogênico e tal, e aí eu falei, acho que vale pedir para o convênio pirtobrutinib, mas acho que transplante deve ser considerado até porque até conseguir o pirto, ele mesmo falou, já foi negado, acho que ninguém vai ter que judicializar, então é toda uma dificuldade, muitas vezes você ficar muito em cima de um remédio, e como eu falei, que vai dar uma duração de resposta de 6 meses, você acaba perdendo um tempo que você poderia ganhar já encaminhando mais precocemente. Então, aqui no SUS, a gente está pior ainda, né? Porque a gente não consegue nem oferecer inibidor de BCL2 de primeira geração, nem de segunda, nem de nenhuma geração, e o venetoclax a gente só tem na nossa realidade ali, basicamente por doação. Então, é um cenário bem mais, vamos dizer, desafiador, né? Aqui na nossa realidade brasileira, vocês conhecem esse dado, acho que sempre vale mostrar, a gente tem, por conta de todos esses fatores, né, os pacientes no SUS vivem menos com a LLC do que os pacientes no privado, porque estratificam pior o prognóstico, têm menos acesso a todos os tratamentos, e é uma diferença ali de quase 30%. Então, algo que a gente precisa muito melhorar. Então, para finalizar, as considerações finais são que ainda há indicação de transplante LLC, sim, não tem dúvida que há. No SUS, todos os pacientes que tenham doença de alto risco e que tenham recaídas e principalmente após duas linhas, né? Então, no nossa realidade do nosso serviço, por uma série de doações que a gente recebe, a gente faz veneto rituximab em primeira linha, veneto rituximab em segunda linha e consideraria transplante em terceira linha. Mas na realidade SUS, não Escola Paulista, que não tendo essas doações, é basicamente fludaraciclo mais ou menos rituximab em primeira linha, fludaraciclo mais ou menos rituximab em segunda linha, e aí considerar transplante, isso em todos os pacientes candidatos. Nos idosos não candidatos, o que tem no SUS hoje ainda é clorambucil, não tem rituximab para a população de pacientes idosos e menos ainda nenhuma terapia de segunda linha, e o transplante também não seria uma condição, então é um cenário ainda mais próximo do cuidado paliativo mesmo. Então, no Brasil, no privado, a gente ainda existe a possibilidade de tanto considerar a pós-falha das duas classes, como considerar a pós-falha das três classes, incluindo o pirtobrutinib o pirtobrutinib, e ainda sempre discutir com o paciente, com a experiência do serviço e com a qualidade do doador, o momento ideal de fazer o transplante. O transplante, então, ele é pouco indicado atualmente no primeiro mundo ou nos países que têm acesso a todas as terapias e que tem acesso a bastante pesquisa clínica, né, que é uma outra coisa que muitas vezes chega a hora que não tem o que fazer, você tem como incluir o paciente em um estudo clínico. Tem uma sobrevida global ali que está mais de que 60%. A maioria dos pacientes cura e mantém uma doença residual mínima negativa em longo prazo, mas ainda é importante essa toxicidade, a mortalidade, que entra ainda 10% dos dados mais novos, próximo de 20% dos dados mais antigos. Então, é uma coisa para a gente considerar basicamente em pacientes que já tenham sido expostos a múltiplas linhas de tratamento. E, na realidade brasileira, depende muito do cenário que você está, tanto público como privado,
considerando todos aqueles dados e os fatores que eu já discuti durante a apresentação. Então é isso, obrigado pela atenção. Eu estou à disposição aí quem tiver dúvidas e comentários. Bom dia, Bom dia. aula. Muito obrigada pela aula. É, eu tenho uma dúvida. Sim. Durante a falha dos IBTK, eu tenho indicação de pesquisar alguma mutação? É uma ótima pergunta, Vivian. Na verdade, até uma época o Israel Mendes, que é da USP, ele fez para gente. De curiosidade científica, ele conseguia fazer. E aí ele perguntou: Ah, vocês têm paciente com refratariedade a IBTK para fazer a mutação? Porque a gente queria testar uns kits e tal. E aí ele fez. Não ajuda muito, para ser honesto. Acho que a gente, quando você tem o paciente foi refratário a IBTK, ele ter ou não ter a mutação, que é mais comum ali, mostrando a refratariedade, não muda muito na tomada de decisões, porque paciente refratário a um IBTK, ele deve ser encaminhado, não vai, de novo, ser exposto a IBTK covalente. Não adianta trocar de ibrutinib para... Não é como na LMC, né? Acho que na LMC existe essa a importância da mutação, porque você pode mudar de imatinib para DASA ou para Nilo ou para Pona ou bosutinib, quer dizer, tem uma série de opções e elas todas vão sendo guiadas pela mutação. Na LLC, não. Se você tem uma refratariedade a um determinado agente, e a gente testou justamente pacientes francamente refratários a IBTK não tinham nenhuma mutação identificada e outros que tinham mutação identificada e tinha uma resposta ainda sustentada. Então, realmente não parecia. Hoje ainda não há uma recomendação formal de testar. Para BCL2 é a mesma ideia, existe a mutação no sítio de ligação do BCL2, mas não tem nenhuma aplicabilidade clínica, né? Então você pode fazer, pelo menos por enquanto, você pode fazer curiosidade científica, mas não é ainda algo que você use para tomada de decisão. Certo, obrigada. E qual seria o IBTK que dá mais efeito flare? Tem É, algum? todos não existe um que dê mais, na verdade, porque por definição, o inibidor de Bruton quinase, ele é um inibidor de uma via, ele não diminui não induz morte celular diretamente, né? Então você está bloqueando uma via. Na hora que você para, você desbloqueia de novo. Então isso você libera uma via que estava bloqueada. Então todos eles, sem exceção, vão ter um efeito de rebote. A intensidade do rebote depende basicamente de, por exemplo, quando é por progressão de doença, o rebote é muito mais claro, que ele já está progredindo, então ele está mal com o IBTK, ele fica pior ainda sem. Porque o que ele estava tendo de atividade, na hora que você desbloqueia, o paciente tem uma franca progressão. Muitos deles com grandes linfonodos até simulam uma transformação de Richter, né? E então não tem, entre os três IBTKs covalentes, não tem um que seja mais ou menos associado. Ele só o maior risco é mais relacionado ao paciente do que à droga. Tem pacientes que têm muito, tem pacientes que têm poucos. Os que têm poucos são os que você interrompe por toxicidade, porque às vezes o paciente ele já estava em boa resposta, aprofundou a resposta, você suspende por toxicidade, e, em geral, às vezes você não vê fazer flare e não tem muito problema. Tanto que a gente suspendeu de vários, os pacientes do estudo clínico, vários puderam suspender BTK por toxicidade e não tiveram, por alguns anos ou vários anos, não tiveram progressão. Certo, muito obrigada. Imagina. Ô Celso, obrigado pela apresentação. Então, se a gente começar lá do início, né, Uhum. dos 100 pacientes, que um terço precisa já, um terço daqui a pouco e um terço nunca precisa, né, e for apurando, etc., existe algum, algum número epidemiológico clínico dizendo qual é a porcentagem que vai chegar lá no finalzinho desse protocolo americano? Já fez tudo CAR-T e daí que vai para transplante? Tem algum número disso? Tem, Curiosidade. eu acho, é ótima pergunta. Eu sempre defendo exatamente essa ideia, né? Uma coisa que eu queria até um dia incluir numa apresentação era fazer essa, para as pessoas enxergarem, né? Porque é o que eu falei, acho que tem mais evento, mais remédio, para mais
o tempo inteiro as pessoas falando de BTK e de todos esses múltiplos remédios para LLC do que paciente com indicação de tratar, né? Então, se você for olhar, por exemplo, a gente faz basicamente um transplante por ano em LLC numa instituição de referência, sendo que alguns desses pacientes são encaminhados. Então, eu não tenho um número de cabeça, eu acho que não tem isso publicado, mas certamente é algo em torno de 1% dos pacientes que vão chegar naquela etapa final ali, se você fizer tudo certo. E acho que a grande crítica é essa, é se você fizer tudo certo, porque se você seguir essa pressão gigantesca que existe de prescrição, né? O que tem de colega prescrevendo inibidor de BCL2 ou de BTK para paciente com 6, 7 mil linfócitos assintomáticos. Aí você gastou ali uma primeira linha. Aí depois o paciente começa a ter uma linfocitose assintomática, ele gastou uma segunda linha. E aí vai dizer que o paciente está refratário a 3, 4 linhas, sendo que ele nunca teve indicação de tratamento. Então você vai achar muito mais candidatos a tratamentos quando você trata exageradamente ou errado os pacientes. E aí é o ponto mais importante. Você saber usar com inteligência o recurso que você tem, você vai economizar para a hora certa. Aí o verdadeiro candidato, que é esse refratário às linhas, ele é raro, né? Então, a gente teve, por exemplo, um caso recente do privado que há muito tempo eu não via. Um paciente, ele começou num outro hospital privado errado, em vez de ter um diagnóstico de LLC, ele estava com linfoma de zona marginal, então trataram ele com RCVP e rádio, não respondeu. Aí foi para um outro hospital privado e descobriram que era uma LLC, daí fizeram a calabrutinib em primeira linha. Ele nem deu bola para a calabrutinib, franca progressão clínica. Aí foi quando ele veio acompanhar aqui com a gente, a gente fez o venetoclax com rituximab, não respondeu. E aí foi para transplante halogênico, fez o transplante halogênico, recaiu pós-transplante halogênico, e aí já fez inibidor de BCL, de Bruton quinase pós-transplante halogênico, quer dizer, um desafio verdadeiro. Esse paciente é muito raro, né? O paciente que é refratário a tudo, mas esse é o paciente para o transplante. Esse que eu mostrei, eu vejo ele como um paciente do SUS. Brasil, né? Não é o paciente que seria transplantado em todos os hospitais fora, né? Ele é um paciente da nossa realidade, porque ele foi exposto a IBTK, foi exposto por pouco tempo a inibidor de BCL2, porque é o que a gente tinha, né? Você não pode ficar usando por tempo prolongado ali, como tradicionalmente a gente faria, mas não é aquele paciente com refratário a todas as linhas, né? Mas sem dúvida vai ser muito raro. Se você considerar que metade dos pacientes não vai tratar, como você falou, né? 30% trata no diagnóstico, outra 30% vai tratar só mais para frente e tem os que nunca vão tratar. Então, considerando que é um monte de paciente idoso, metade dos pacientes, na nossa experiência Unifesp, só que a gente acaba tratando, que os outros não têm nem expectativa de vida para. E aí, dos que tratam, que recaem, que são candidatos, que têm menos de, quer dizer, são muito raros os pacientes, realmente são. Acho que a gente É, deve imaginar que seja esse número ali. No nosso próprio hospital, a gente vai ter, acho que um a cada 3 anos. Quer dizer, os que a gente faz um por ano é porque vem encaminhado de outros hospitais. A gente tem feito da realmente, porque servidor. tem que se considerar pelo perfil do paciente já mais idoso, ele pode ter risco de morrer de outras doenças, né? Exatamente. Agora, eu vou esperar, tem alguém mais para perguntar, senão eu tenho outra pergunta também de curiosidade. Vamos ver. Bom, ninguém. Uau, tem tantas perguntas. Mas é curioso, do ponto de vista biológico, né, da doença, a gente vê que vai surgindo novas classes aí de inibidores e tal. Em nenhum momento se fala atualmente de associação com outro perfil de droga. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, imunomodulação ou alguma outra associação. Você estando aí na linha de frente, acompanhando a literatura, existe e tem sentido biológico pensar nisso ou não tem nada que seja interessante, o Celso? Tem, assim, do ponto de vista biológico tem, do ponto de vista clínico foi frustrante, né? Então, até a tese do Marcelo, por exemplo, Lacerda, que na época a gente estudou Ícaros em LLC e tinha uma coisa interessante de Cereblon com Ícaros e uma probabilidade teórica de que os pacientes fossem responder bem aos IMIDs, por exemplo. Então, e aí foi testado tanto o lenalidomida como outros IMIDs em LLC e foi muito frustrante, apesar
mais ou menos que nem o folicular era para ser a grande doença para responder inibidor de BCL2 e não é o caso, né? Então, às vezes, o racional biológico não equivale na eficácia clínica. Então, tudo que existe de LLC em mudança de classe foi frustrante. A gente ficou empacado nessas classes, quer dizer, tudo que tem de, basicamente, é inibidor de BTK, inibidor de BCL2 e anti-CD20, é o que temos. E nada mais, tudo que já foi testado, apesar de ter, mesmo imatinib, né, os inibidores de tirosina quinase e não IBTK, eles também foram testados. Existe algum racional que possam funcionar por outras vias, mas também nada que seja muito duradouro, muito eficiente. Então, o que tem hoje de mais promissor é você mudar o IBTK. Você mudar de BTK, não, desculpa. Mas é mudar os novos agentes. Então, você tem o sonrotoclax, que é o venetoclax melhorado. E você tem esses inibidores covalentes, que eles estão querendo, os não covalentes, puxar para as linhas mais precoces, porque talvez tenha uma toxicidade ali menor e possa ser mais interessante. Então, mas nada de novo. Se eu pensasse em alguma nova classe que pareça promissora, não tem. Pelo contrário, que sempre acaba sendo frustrante, né? Muito mais do que promissor ali. Então, por enquanto, a gente está, de certa forma, não posso dizer empacado, porque funciona bem. Quer dizer, sabendo usar, como eu falei, sabendo usar com inteligência, eu acho que eu concordo com quem está fora do Brasil, que tem acesso a tudo, que a gente muito raramente vai indicar transplante alogênico sabendo usar, né? Acho que o grande problema é essa parte ali que parece fácil, né? Parece simples, as pessoas realmente acabam se enrolando muitas vezes nas decisões e tratando errado os pacientes ali com LLC. Ou tratando em excesso, acho que é muito mais que errado é tratar em excesso, né? Então você vê, por exemplo, tem colega que o paciente está usando inibidor de Bruton quinase, está ótimo, assintomático, vai fazer uma medula para ver se está com doença residual mínima. Não tem nada a ver com o mecanismo de ação do medicamento, aí vem positivo, o colega se preocupa e resolve trocar de classe terapêutica. Quer dizer, ele vai queimando uma carta ali do que ele tem de opções terapêuticas por uma informação que não era nem para ele ter tido acesso, né? Então, tem um espaço ali de educação médica que é válido, né, para sempre investir nisso para que não aconteçam esses desvios assim de interpretação até, né? Posso nem dizer que seja má fé, não, mas acho que grande parte é interpretação equivocada, né? Celso, interpretação equivocada, apoiado com a pressão da indústria, né? Com certeza, não tem dúvida. Como eu falei, né, do LLC era não tinha interesse nenhum, né? Eu lembro quando eu fui no primeiro Oeste que era a Fludara, que tinha de mais novo era a Fludarabina em LLC, né? Você imagina, um negócio. E hoje, o que tem de evento em LLC, que você fala, pô, a gente está falando de uma população de 80 anos, né? Porque o diagnóstico é com 72. Quando o cara tem indicação de tratamento, ele está próximo dos 80. E aí você fica discutindo terapias triplas, múltiplas linhas de tratamento, com um monte de velhinho cheio de comorbidade, que, como o Gordinho falou, vai morrer de outras coisas, né? Mas a pressão é brutal, né? Que eles estão no papel deles de querer vender remédio, a gente tem que estar no nosso papel de trazer as pessoas para a razão, né? Porque eu acho É que de é o que. formar direito, né? De informar direito, né? Os caras têm a Sim, informação equivocada e a pressão do outro lado. sem dúvida. E é bizarro, né? O negócio é pesado. Isso aí, Walter, são 9 horas, né? Se a gente está Acho que exatamente sim, parabéns, ponto Celso, aula. pela apresentação. Eu acho que é isso, doutor Dante. Uma boa Obrigado, semana aí para obrigado, todos. Celso. Obrigado, Walter. Então, Cara, continuamos aqui no mesmo link. boa semana aí para todos. Semana. Bom, então acho que a gente pode dar continuidade aqui com a nossa discussão de hoje, que vai ser sobre trale. Inicialmente, desculpem, eu estou rouco. Inicialmente, a ideia era discutir muito a relação dos antígenos de neutrófilo e trale. E a Laila ia fazer um pouco disso, mas isso não foi possível, então a gente vai falar um pouco, fazer uma revisão um pouco aqui sobre trale.
Estão vendo na tela? Não está em modo apresentação, viu, Vitor? Agora tá, né? Agora sim. Tá, então como... Vou começar, tá, professor? Vamos lá. Então, como o professor falou, a gente vai falar um pouco sobre trale. Eu tirei essa aula de um artigo de revisão bem recente de uma revista de imunologia. Vai ser uma aula bem rápida, né? Também não é um tema super extenso. Mas é de bastante relevância porque é, as reações transfusionais como um todo são eventos adversos que a gente acaba tendo que saber reconhecer e agir prontamente para evitar danos ao paciente, né? Então, a trale é um evento adverso raro e grave que pode ocorrer durante ou até 6 horas da transfusão. E ela vai ser muito marcada por um quadro pulmonar, né? O paciente ele vai apresentar hipoxemia e um edema pulmonar não cardiogênico associado a desconforto respiratório na maioria dos casos. Apesar de ser um evento raro, como a gente pode ver aqui na apresentação, que ocorre em 1 para cada 64 mil produtos transfundidos, é um tema de bastante relevância porque é uma das principais causas de óbito relacionada à transfusão, né? Essa mortalidade pode chegar de 5 a 25%, em pacientes críticos chega até 47%. Até pouco tempo atrás, não se tinha muita certeza de como a tralha acontecia, né? Então, até mais recentemente foi proposto esse modelo que explica o porquê da sua ocorrência, que é conhecido como a teoria dos dois hits, ou dois golpes, né? Esse primeiro golpe, na maioria das vezes, ele vai ser determinado por condições clínicas pré-existentes no paciente. Isso vai levar a uma retenção, de neutrófilos na região, endotelial das células do epitélio pulmonar, e isso vai ser o que é necessário como base para que quando a gente transfunda o paciente, ele acaba desenvolvendo, continue desenvolvendo a lesão da trale, certo? Essas condições predisponentes pode ser, na maioria das vezes, inflamação, doenças críticas, ventilação, trauma, certo? E esse segundo golpe, esse segundo hit, ele varia conforme o tipo de trale, porque a gente tem uma trale de componente imune, que representa 80% dos casos de trale, né? E aí, nessa situação, a gente vai acabar transfundindo hemocomponentes que vão ter os anticorpos anti-HLA ou anti-HNA, que vão reconhecer antígenos do paciente. Isso vai levar a uma ativação desses neutrófilos que foram previamente, que estão previamente presentes no endotélio pulmonar, e vai levar a uma degranulação, uma ruptura desse epitélio capilar e edema alveolar. Esse processo ele também vai acabar sendo piorado porque a gente vai ter ativação de outras células, como por exemplo os monócitos, e também de complemento, que vão migrar também para o espaço intersticial e vai aumentar ainda mais essa permeabilidade vascular. No caso da trale não imune, que representa o restante dos casos, não está relacionado com a presença de anticorpos nesses hemocomponentes, né? Está relacionado, na verdade, com modificadores biológicos que vão estar presentes nesses componentes armazenados. E nessa situação, a gente vai ter como principais representantes alguns lipídios bioativos e também alguns outros tipos de proteínas, como, por exemplo, o CD40, né? Então, em resumo, essa teoria ela mostra que a trale é uma síndrome que vai ser causada por múltiplos mecanismos que vão convergir para a lesão endotelial, a migração dos neutrófilos e uma permeabilidade aumentada, resultando em edema pulmonar. Em estudos mais recentes mostraram que, aliás, um esquema de patogênese mais recente preconiza que a trale ela ocorre por um mecanismo de 3 fases que ocorrem de forma simultânea, né? Nela a gente vai ter a fase de priming, que é semelhante a esse primeiro hit, que a gente vai ter um acúmulo dos neutrófilos, eu vou detalhar um pouco melhor nos próximos slides, a fase de reação pulmonar e a fase efetora, certo? Então, a primeira etapa, que é a etapa de priming, mostram, da mesma forma como eu tinha falado, que algumas condições clínicas pré-existentes é, fazem com que o paciente tenha uma pré-ativação de neutrófilos nos pulmões, o que aumenta o risco de trale.
Essas doenças incluem neoplasias hematológicas, principalmente doenças cardíacas, como, por exemplo, hipertensão, doença hepática, uso abusivo de álcool, alguns tipos de cirurgia. E tudo isso vão fazer com que esses pacientes críticos com essas condições possam desenvolver trale mesmo com um segundo golpe, que era aquele que eu tinha mencionado do outro modelo anterior, muito menor do que seria necessário num evento necessário em outros tipos de pacientes, certo? É, e aí, nessa situação, os estudos mostram que também. Não, desculpa. Então, em resumo, essa fase vai levar a uma ativação endotelial e sequestro pulmonar de polimorfonucleares, que vão ser processos centrais na fase, são processos centrais nessa fase e vão criar uma predisposição para a ocorrência de trale, certo? Na fase de reação pulmonar, é, a gente vai ter são processos, é uma fase que está relacionada principalmente com fatores pré-existentes no doador. Nesse caso, a gente vai acabar é, vão estar presentes no produto transfundido anticorpos anti-HLA e anti-HNA que vão se ligar às células-alvo e vão atingir diferentes tipos de células, tanto hematopoéticas como não hematopoéticas, que vão modular a resposta do hospedeiro e vão influenciar a progressão da trale, que vai caracterizar essa fase de reação pulmonar. Os neutrófilos, eles são as principais células envolvidas nesse processo, né? Porque os anticorpos anti-HLA e anti-HLA e anti-HNA vão acabar ativando essas células e vai resultar na permeabilidade endotelial que vai levar aquele edema, esse edema não cardiogênico característico da trale, certo? As células endoteliais, elas também são um componente bem importante e depois de ativadas, vão servir para contribuir para a produção de ativação de complemento, que vão levar a essa disfunção endotelial e aumento da permeabilidade, capilar, certo? E por último, na fase efetora, a gente vai ter essas células efetoras ativadas, que são os polimorfos nucleares, as células endoteliais, os monócitos e os macrófagos, que vão liberar certas proteínas tóxicas, como os NETs e espécies reativas de oxigênio, que vão danificar diretamente o endotélio pulmonar, causando edema. E a disfunção endotelial agrava essa, essa, esse extravasamento de líquido para dentro dos alvéolos, que vai levar ao quadro clínico. A gente tem também, por conta da ativação dessas proteínas, uma coagulopatia desregulada que também vai contribuir para a lesão pulmonar e é importante também para o desenvolvimento da trale, tá? Então, como é que o paciente vai se apresentar? Em um caso típico, o paciente vai ter um quadro de dispneia aguda, como eu tinha falado no começo da apresentação, vai ocorrer em até 6 horas, durante ou até 6 horas da transfusão. Vai se apresentar com dispneia, hipoxemia, febre, hipotensão. E no exame físico a gente vai caracterizar crepitações pulmonares, indicando a presença de edema, sem aumento da pressão venosa jugular, então a gente não vai ver turgência jugular e outros sinais de sobrecarga volêmica. E eu vou detalhar melhor na frente quando eu falar um pouco do diagnóstico diferencial de taco, outras características do exame físico que ajudam a diferenciar também. Na radiografia de tórax, igual também na sobrecarga volêmica, a gente vai ver um grande acúmulo de líquido nos pulmões, e diferente do edema de sobrecarga volêmica, esse líquido, vai ser predominantemente exudato, né? No caso da sobrecarga volêmica, se trata de transudato. E diferente do que normalmente é necessário para o desenvolvimento de taco ou de edema relacionado à sobrecarga volêmica, pequenos volumes transfundidos pode levar ao surgimento do quadro clínico, certo? Mas, de toda forma, por conta de ser um quadro clínico bastante inespecífico, é bem difícil a gente fazer com certeza esse diagnóstico em alguns casos, né? Os critérios diagnósticos, na maioria das vezes, os critérios diagnósticos são marcados pela evidência de lesão pulmonar, que vão ocorrer de início agudo, associado à hipoxemia, que vai ser marcado por uma relação PF menor ou igual a 300 ou uma saturação menor de 90% em ar ambiente, com infiltrados bilaterais na radiografia de tórax, sem evidência de hipertensão arterial esquerda, ou seja, sem sobrecarga circulatória. O paciente não pode ter lesão pulmonar pré-existente antes da transfusão e ela tem que ocorrer durante ou após a transfusão, em até 6 horas após a transfusão.
E não pode ter relação temporal com outro fator de risco que também possa levar à lesão pulmonar. E nesse caso, se houver uma relação temporal clara com outro fator de risco e o paciente tiver também os critérios acima, o quadro é definido como trale possível. Como eu tinha falado, nem sempre vai estar claro que se trata de um quadro de trale, porque é um quadro pulmonar bastante inespecífico. E na maioria das vezes o paciente também vai ter outras condições que levam à confusão do porquê o surgimento do quadro respiratório. Então a gente tem que estar atento para descartar algumas outras etiologias. No caso, pode se confundir com anafilaxia transfusional, quadros infecciosos pulmonares, edema agudo de pulmão cardiogênico e também, se for relacionado à transfusão, pode ser também associado à sobrecarga circulatória, relacionada à transfusão, que é o caso da TACO, né? E como é que a gente vai diferenciar essas duas condições? Como a gente pode ver, as duas vão ter uma apresentação aguda relacionadas à hipoxemia e edema pulmonar, mas no caso da TACO, a gente vai ter uma pressão hidrostática pulmonar aumentada. No caso, isso a gente não vai fazer de rotina, né? Que é por uma oclusão de artéria pulmonar, uma pressão de oclusão da artéria pulmonar maior que 18 milímetros de mercúrio. Um um edema pulmonar pobre em proteína, é, que, como eu tinha falado, a trale se trata de um exudato, enquanto a TACO é um transudato. A gente vai ter também a presença de marcadores laboratoriais que indicam a presença, indícios de sobrecarga volêmica, como um edema, um BNP aumentado, no caso, maior do que 250, e antes de transfundir, pós-transfusional maior do que 1.000. E uma resposta pobre a diuréticos, certo? Que no caso da TACO, a administração de diuréticos ajuda a gente, e uma resposta a esses diuréticos ajuda a diferenciar o quadro clínico da trale. E também a gente vai ter evidências não laboratoriais de sobrecarga circulatória, como uma fração de ejeção menor que 45%, menor que 45% ou uma pressão sistólica maior do que 160. E nos dois casos é importante faz parte também da investigação, a gente descartar isquemia miocárdica. Então, o paciente ele não vai ter alteração eletrocardiográfica e não vai ter novos aumentos de troponina, tá? Relacionados ao exame físico, o que ajuda a diferenciar os dois, as duas condições, é que no caso da TACO, a gente vai ter uma turgência jugular, né? A gente vai ver as veias jugulares sobredistendidas, vai ter alteração na ausculta, a gente vai observar estertores nos dois, mas na TACO a gente vai observar a presença de S3. A TACO normalmente cursa com hipertensão, enquanto a tralha a gente vai observar principalmente hipotensão. A febre pode estar presente nos dois, mas na TACO acontece em um terço dos pacientes somente. E é infrequente e inespecífico, e muitas das vezes a gente não vai conseguir flagrar, mas a gente também vai observar uma leucopenia transitória na trale, certo? E uma plaquetopenia leve. E no caso, se for disponível, a gente também pode detectar, por meio de dosagem, a presença dos anticorpos anti-HLA ou anti-HNA, tá? O manejo, não existe nada de forma específica direcionado para o tratamento da trale. O que a gente precisa fazer, na verdade, é interromper a transfusão imediatamente. A gente vai dar suporte respiratório para esse paciente, com administração de oxigênio. Em alguns casos, ser necessário intubação orotraqueal, dá suporte para manutenção de níveis de pressão arterial em níveis elevados. E não existe evidência que apoie o uso de corticoide, visto que é uma doença relacionada a anticorpos. A gente pode pensar que os corticoides podem ajudar, ou diuréticos, visto que a trale não vai ter resposta a diuréticos, porque não está relacionado com uma sobrecarga circulatória. E uma vez que a gente diagnostica a trale, é importante a gente fazer o rastreio fazer a notificação ao hemocentro local e rastrear esse doador para que a gente consiga fazer testes que identifiquem os anticorpos antileucócitos que foram ativos contra os antígenos do paciente. E uma vez que esse paciente é considerado implicado no evento, ele vai ser definitivamente impedido de doar sangue. E visto que
também não existe nenhuma medida específica para o tratamento da tralha, a prevenção acaba sendo o melhor recurso que a gente tem. Nem todos vão ser factíveis de ser feitos, né? Mas o que a gente pode usar como estratégia preventiva é a exclusão de doadoras multíparas, né? Porque doadoras multíparas têm mais a presença de anticorpos anti-HLA e anti-HNA. É, então, a preferência por plasma masculino, plasma de doadores masculinos acaba estando menos relacionados à ocorrência de trale, certo? Outras medidas também que a gente poderia fazer seria uma triagem de doadores para detectar anticorpos anti-HLA e anti-HNA antes da doação, também, mas também não é factível em todo local. E também a gente pode usar plasma tratado com solvente ou detergente, para remover esses anticorpos antileucócitos. Essa é uma medida que é adotada em alguns países, como por exemplo a Noruega, que adotou essa medida desde 1993 e reduziu a incidência de tralha a quase zero, né? Mas apesar da eficácia desse método, o risco residual ainda existe. E para trale não relacionada a anticorpos, a gente pode também fazer a leucorredução desses hemocomponentes por meio da filtragem de leucócitos, que ajuda a reduzir a ocorrência em até 83% em algumas análises retrospectivas. E o PBM também é uma medida que a gente tem bastante contato na nossa hemoterapia, que é uma medida para a gente otimizar as capacidades hematológicas do paciente, tentar reduzir a incidência de sangramentos e, consequentemente, de transfusões desnecessárias. Então, é amplamente aceito que o PBM ele reduz significativamente a incidência de trale e é considerado uma ferramenta padrão para sua prevenção, uma vez que ele vai otimizar essas reservas hematológicas, levar a transfusões desnecessárias e monitorizar esses pacientes que têm fatores de risco é, aumentado. São aquelas situações que eu tinha mencionado no modelo de patogênese, que são os pacientes que têm esse primeiro hit, né? E a revisão era isso, professor. Obrigado, Vitor. Se puder parar de compartilhar. Bom, está aberto para perguntas ou comentários. Nenhuma pergunta, nenhum comentário? Bom, ninguém? Ok, tá bom. Eu vou começar de trás para frente, fazer alguns poucos comentários. Primeiro, o que eu costumo dizer, e não é crítica, mas é um fato, que PBM não é protocolo, PBM não é tratamento. PBM é conceito, né? É mais ou menos o que eu falei no final da aula do Celso hoje, quando ele estava falando dos colegas que queimam etapas no tratamento de maneira desnecessária, no tratamento da LLC, com a pressão da indústria. O PBM não é nada além do que um conceito de tratar direito, ou seja, a gente tem que saber tratar paciente, a gente tem que saber usar o arsenal terapêutico que a gente tem da melhor forma possível. Então, PBM não é protocolo, PBM não é tratamento, PBM é conceito. Queria deixar isso muito claro. Mas essa é uma outra discussão. Agora, em relação à questão do tratamento da trale, é isso que você falou, né, Vitor? Basicamente, esses casos resolvem de forma espontânea. Mas é interessante, naquela fase efetora que você coloca lá, o papel do neutrófilo, da plaqueta e dos NETs, né? Que são aquela Neutrophil Extracellular Trap, é aquela rede de material de DNA que o neutrófilo libera no mecanismo de defesa do organismo, né? Então, o que que acontece? O trale, ele é caracterizado pelo edema de pulmão, um congestionamento de leucócito vascular e um infiltrado difuso de neutrófilo, principalmente no tecido pulmonar. E isto leva à produção de NET. E o NET, com a estona, que tem aquelas proteínas do NET, ela ativa a plaqueta. Então, tem um papel interessante nessa
patogênese aí do trale, e óbvio, isso são especulações e questões hipotéticas do ponto de vista fisiológico, que essa situação leva a uma perpetuação, um ciclo vicioso desse quadro. Aí o que acontece? Ativa a plaqueta, aí libera, ativa a plaqueta, libera o neutrófilo ativado, libera a NET, NET ativa mais plaqueta e forma um ciclo vicioso, que um dos componentes é esse microtrombo pulmonar que acontece nesses pacientes com trale. Então, talvez o uso de antiagregante plaquetário tenha algum papel nessa situação, nessa parte efetora do trale, para tentar minimizar essa situação, essa perpetuação desse binômio neutrófilo-plaqueta, levando a esse quadro, uma piora de quadro pulmonar e talvez até uma melhor sobrevida se você conseguir bloquear isso. Mas isso tudo é teoria, eu não vi nenhum estudo mostrando definitivamente isso. Mas é importante a gente lembrar também do papel da plaqueta nisso. Que mais? Eu acho que basicamente é o que você falou. A prevenção do trale mudou a história, né? Tanto é que hoje, do ponto de vista de evento adverso transfusional, o trale não ocupa mais o primeiro lugar como ocupou por muito tempo. A partir do momento em que houve o descarte ou não utilização de hemocomponente de mulheres multíparas ou mulheres que não eram nuligestas, isso mudou drasticamente a história do trale. Então, esse papel do anticorpo é realmente muito importante, tanto o anticorpo HLA como o HNA. E o HNA NA13, NA31, NA3A, eu acho. Esse é o mais grave, que tem uma evolução pior do quadro de trale quando é mediado por esse anticorpo. Então, é isso. Eu acho que a principal situação é a prevenção e esses casos com evolução grave, talvez pensar nesses outros possíveis tratamentos que possam ajudar aí na evolução ou na melhora desses pacientes. Doutor Dante, eu tenho uma dúvida. O senhor falou sobre doação de mulher multípara. Tem algum hemocomponente que elas podem doar? Eu cheguei a dar uma lida já antes que hemácias lavadas poderiam ser doadas por mulher multípara. Existe algum outro hemocomponente que elas poderiam doar além de hemácias lavadas? O conceito é esse, é retirar esses anticorpos que estejam no plasma, porque é a passagem passiva de anticorpo. Então, tudo que tem a plasma e você tiver a possibilidade de ter esse anticorpo, você deve evitar. O que não tiver, você pode doar. E basicamente é o que você disse, hemácia, né? Bom dia. Bom dia a todos. É Falando. só esclarecer uma coisa: as mulheres multíparas, elas são excluídas da doação de plaquetas, e aí vai plaqueta férese e de plasma. O concentrado de hemácia, elas ainda doam e a gente fraciona. O que acontece na doação? Toda vez que a mulher ela diz que é multípara, a gente anota lá e na hora do fracionamento a plaqueta e o plasma dela não é utilizada, tá? Só o concentrado de hemácia. E esse concentrado de hemácia não vai ser lavado. Esse concentrado de hemácia é um concentrado de hemácia normal. E o que a gente teve de diminuição nos Estados Unidos, que foi aquele trabalho desenvolvido e que mudou esse paradigma, era exatamente isso, tá? Mulheres multíparas, elas não vão para doação de aférese, e quando doam sangue total, a plaqueta e o plasma é desprezado, mas eu aproveito o concentrado de hemácia. Na verdade, alguns serviços nem consideram multípara, consideram mulheres que tiveram uma gestação. Isso daí Então que eu ia dizer. não Isso eu ia precisaria dizer, ser não é lavado, então. paridade, é gestação, tá? Não é paridade, é gestação. A pergunta é quantas Mas isso que a aférises. Melka falou é importante. Não precisa lavar. A hemácia, você vai ter pouco plasma e o importante é você evitar essa passagem passiva de anticorpo do plasma. Entendi, obrigada. Bom, e é isso. Então, tem serviços, como eu estava dizendo,
que mesmo que tenha uma gestação, descarta a doação de plaqueta por aférese ou não fraciona para plaqueta ou para plasma, só para hemácia. E hoje o trale deixou de ser a principal causa de óbito relacionada à transfusão e isso passou a ser o taco, né? Trale não é mais a principal causa. Quando você vê as estatísticas, existe uma inversão da curva. Mais algum comentário? Você quer fazer, Mel, com algum outro comentário? Eu acho que é isso mesmo, né? Mesmo assim, trale hoje é bem raro mesmo. Todas as vezes que a gente está investigando insuficiência respiratória, como é esperado, acaba dando impacto mesmo, porque é um evento ainda tá bem raro mesmo, em qualquer lugar do mundo. Então, como é que se diz? Eu vi aí que o Vitor ele falou dos solventes, também esses solventes que são usados na Noruega e que reduziu bastante o trale lá na Noruega, também é feito só na plaqueta e no plasma, não é feito, nem, nada disso pode ser feito em concentrado de hemácia. Então, isso para demonstrar o quê? Que realmente, assim, pode ter plasma com concentrado de hemácia, é claro, mas é muito, muito, muito raro. E só as atuações que a gente tem envolvendo plaquetas e plasma, a gente conseguiu uma redução extremamente significante na incidência de tralo. Muito bom, Vitor. Foi boa a revisão. Acho que deu para recordar um pouco do assunto, e é isso. Isso é bom. Beleza, Alguém obrigado. quer fazer algum outro comentário? Fica à vontade. Vitor, se você quiser fazer algum comentário para finalizar. Eu acho que tudo que eu tinha tanto de dúvida como de do que eu não sabia mesmo também, eu acabei lendo na revisão, professor. Foi, foi proveitoso. Tá bom. Então tá. Então, obrigado. Uma boa semana a todos.